Oi gente, tudo bem? A paz seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre a série Abba Pai. Então, vem comigo assistir a esse vídeo. Vem! Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos lá para nossa série Abba Pai, e hoje é o nosso último vídeo da nossa série Abba Pai. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui falando sobre o meu testemunho de cura de paternidade, né? Se você ainda não viu os outros vídeos aqui dessa série Abba Pai, faz uma fitzinha aqui embaixo. Nós temos alguns vídeos aqui explicando sobre o Abba Pai, né? Então, eu queria que vocês assistissem, acompanhassem, porque tá bem bacana, tá bom? Então vamos lá? Hoje eu vou iniciar contando meu testemunho de cura de paternidade que eu tive, né, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Acho que mais ou menos em torno de quase 5 anos atrás, né? Eu vim de uma família totalmente desestruturada, uma família onde o pai e a mãe brigavam o dia inteiro. O meu pai é alcoólatra, bebia, então imagina aí a estrutura familiar como era, né? E eu nunca tive essa questão de família, assim, eu nunca tive paz na minha infância, eu nunca tive essa questão de, poxa, que legal, né? Meu pai e minha mãe em casa, se eles estivessem em casa, eles estavam brigando. Se os dois estavam em casa, os dois estavam brigando. Então, eu cresci numa família totalmente desestruturada emocionalmente, com muitas brigas. Não existia um dia sequer que não tinha uma briga. No dia que não tinha uma briga era um milagre. Se não tinha uma briga é porque meu pai não tinha bebido nesse dia, porque geralmente ele bebia todos os dias. E eu cresci nesse meio, né, nessa situação. E aí, eu fui ficando adulta, adolescente. Eu, quando criança, né? Assim, meu pai sempre... eles eram casados. Hoje eles não são mais, mas na época eles eram casados. E tinha essas brigas, essas situações de traição também do meu pai. Meu pai traía muito a minha mãe. Muito. Um nível muito elevado, né? E todo mundo sabia, e era isso, né, não era uma coisa escondida, minha mãe sabia, todo mundo da família sabia disso, né? Então o Satanás, ele pintava e bordava mesmo na minha casa, na minha família, no meu lar. Então eu cresci nessa conturbação, sabe, nessa pressão psicológica. E pelo meu pai ser uma pessoa que bebia muito, então eu tinha medo do meu pai. Tipo, eu ficava pensando, meu pai vai chegar em casa, chegava a determinada hora, eu dizia, pronto, meu pai tá perto de chegar em casa, quando ele chegar vai começar a briga. Então eu já criava uma ansiedade em mim e eu já começava a ficar com medo. Então, quando eu via meu pai chegar em casa bêbado, eu já sentia medo. Eu tinha muito medo, porque eu sabia que ia haver confusão, que ia haver briga, que ia haver discórdia, né? Muitas vezes agressões mesmo, físicas. Não em mim, gente. Meu pai nunca bateu em mim, não. Meu pai nunca bateu em mim. Em relação ao meu pai e a minha mãe, eles brigavam, eles batiam um no outro, mas eles nunca bateram em mim, não. Eu nunca apanhei por causa disso, não. Mas, em compensação, eu tinha um psicológico totalmente abalado. Eu tinha uma estrutura emocional muito abalada. Então, eu era uma pessoa muito nervosa. Tudo eu ficava nervosa, tudo eu ficava com medo, tudo eu chorava. Então, às vezes você não apanhar não quer dizer que seja melhor do que o que você passou, psicologicamente falando, porque o que eu passei psicologicamente foi uma coisa terrível. E isso foi por muitos anos da minha vida, né? Minha infância inteira, eu não tenho lembranças de que teve um dia assim de paz na minha infância, não. E isso foi durando na minha adolescência e tal, só que eu fui ficando adolescente. E aí comecei a ficar na casa da minha avó. Na verdade, antes todo mundo morava na casa da minha avó.
Aí meus pais resolveram sair da casa da minha avó e morar os dois sozinhos. E aí no começo da minha adolescência eu comecei a ficar indo mais pra casa da minha avó. Então quando eu ia pra casa da minha avó, que eu passava o final de semana na casa da minha avó, era o final de semana que eu tinha um pouquinho mais de paz psicológica, porque eu não tava em casa, eles estavam lá brigando, mas eu não tava vendo. Eu não tava acompanhando, né? Então o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Diz o ditado. Eu só ficava sabendo depois da briga, né? Enfim, era quando eu tinha um pouquinho mais do meu psicológico um pouco melhor. Meus pais nunca não me batiam, meus pais nunca me abandonaram, mas tinha essa questão das brigas deles dois que mexia muito com o meu psicológico. Meu pai sempre foi um homem muito quieto, muito na dele, até hoje ele é assim, ele é muito na dele, ele de poucas palavras, ele é muito fechado, né? E Satanás é sujo. Satanás é muito sujo, usou muito a vida dele, porque meu pai dá muitas brechas pra isso, né? Porque meu pai bebe, porque meu pai adulterou, né, com minha mãe. Então, enfim, Satanás tinha total liberdade sobre a vida dele pra fazer o que fazia, né? Pra destruir. Por isso que a palavra de Deus fala que o demônio ele vem pra matar, roubar e destruir. E era isso que Satanás estava fazendo com a nossa família. E, gente, essa questão de adultério, de bebida, isso já vem desde a época do meu avô. Então eu acredito que isso seja uma herança hereditária da minha família nessa questão, que é muito forte. Essa questão do homem trair a mulher, de bebida, enfim, acontece isso na minha família. Satanás vinha fazendo isso de uma maneira muito natural, porque ele tinha liberdade, porque ele tinha acesso, porque as pessoas davam brecha para isso, né? Então ele trabalha através das brechas que a gente dá. Então, se existe brecha, ele vai agir, ele vai fazer um escarcéu na sua vida, na sua família. E assim aconteceu com a minha. Só que quando eu fui ficando adolescente, umas coisas começaram a surgir na minha mente, tipo, Satanás começava a jogar setas em mim e dizer que meu pai não gostava de mim e dizer que eu nasci numa família totalmente desestruturada, porque que aquilo aconteceu comigo, porque que minhas amigas tinham uma família estruturada e eu não tinha, e eu tinha vergonha, tipo, de levar uma amiga na minha casa, eu tinha vergonha, porque meu pai estava sempre bêbado. Então eu tinha muita vergonha de ter uma amiga na minha casa pra ficar lá quando eu era pequena, pra brincar, ou quando eu estava adolescente. Eu tinha muita vergonha, porque eu sabia que meu pai a qualquer momento poderia chegar, e quando ele chegava, ele estava bêbado e ele estava totalmente transtornado, endemoniado, porque a gente sabe que, né, acontecem essas coisas, e eu ficava com vergonha. Então eu não podia levar amigas na minha casa por isso, porque eu morria de vergonha. Então tudo aquilo mexia muito com o meu emocional. Talvez muitas pessoas da minha família nunca percebeu isso em mim, mas eu tinha isso dentro de mim, né? Eu tinha isso guardado em mim. E às vezes eu não deixava isso transparecer para os meus familiares, essa situação, mas dentro de mim, no meu psicológico, era bem pesado. Satanás, ele jogava muita seta na minha mente, dizendo que eu não prestava para nada, que eu nasci numa família desestruturada, que meu pai não me amava. E eu sempre questionava a Deus por que aquilo acontecia comigo. Gente, eu não era convertida, eu não tinha entendimento, mas eu questionava a Deus direto. Por quê? Por que a minha família era daquele jeito? Por que meu pai era daquela forma? Por que eu nasci numa família assim? Satanás jogava muita seta em mim, muito. Isso me deixava muito abalada psicologicamente. Eu ficava muito abalada psicologicamente, né? E meu emocional ficava muito abalado, eu ficava muito deprimida nesse sentido, né? Então eu fui carregando isso por muitos e muitos anos da minha vida, né? Lá dentro do meu coração, aquela mágoa do meu pai em relação a isso, né? Porque por causa da bebida dele, por causa das farras das mulheres que ele tinha, ele deixava faltar coisas na nossa casa.
Ele deixava faltar. E isso me criou, assim, mágoas, eu criei muitas mágoas. Mas nunca desrespeitei meu pai, sempre amei meu pai. Nunca tratei ele mal por isso. Nunca. Sempre, apesar de tudo, sempre houve respeito, né? Porque ele é meu pai. Então sempre houve o respeito. Em relação a isso, apesar dele não dar o respeito, mas eu e meu irmão, né? A gente sempre respeitou o nosso pai, porque eu tenho um irmão mais velho que eu, também passou a gente passou por isso. Mas a mágoa, ela era forte, a mágoa, ela existia dentro de mim, né? E, enfim, então, por meu pai ser assim, duro, o jeito dele sério, ele não demonstrava muito amor, muito carinho pelos filhos, tanto por mim quanto pelo meu irmão. Então, ele não demonstrava esse amor de pai, essa presença de um pai, tá? Nas suas coisas, tipo nas festas das escolas, quando tinha uma apresentação, eu me apresentava muito, gente, quando eu era pequena na escola. A escola que eu estudava tinha muito essa questão de apresentações, de teatro, dança, essas coisas. Eu sempre participei, sempre foi muito ativo isso na minha vida. E ele nunca estava. E muitas das vezes até ficava chateado quando que minha mãe tinha que ir comigo, ele tinha ciúme da minha mãe, aí ficava aquela briga, enfim. Então eu cresci nesse ambiente, nessa atmosfera pesada, né? E foi gerando muitas coisas. Então, gente, para vocês terem noção como era bem pesada a situação, meu pai tinha uma amante, ele tinha várias amantes, mas tinha uma que ele tinha muitos anos e inclusive ela tinha filhos, mas não do meu pai, não, era de outros, né, outros homens. E às vezes aconteceu do meu pai aparecer uma filha dela na minha casa e tipo, de boa, tá entendendo? Ela apareceu lá atrás do meu pai, a filha dele não, a filha da amante do meu pai, e tipo, sabe? E eu criança, mas eu não tinha entendimento. Eu era criança, mas eu entendia as coisas, né? Eu tinha esse entendimento, eu via as coisas acontecerem e eu entendia. Eu entendia o que estava acontecendo, né? Então, meu psicológico ele era muito abalado. Mas, então eu guardei tudo isso dentro de mim, aquela coisa, né? Aí eu fui crescendo, aí eu fui ficando adolescente, aí Satanás começou a botar muita seta na minha mente, Satanás começou a trabalhar na minha mente, né? E a mágoa foi só aumentando, mas com muito respeito. Eu nunca falei um ai pro meu pai. Nunca desrespeitei ele em nada. Mas aquilo era guardado dentro de mim. Trancada, 7 chaves. Aí fui, né? Vi minha vida, cresci, né? Casei. Aí, aconteceu eu me formei, fiz uma faculdade de administração e aí tem a formatura, né, gente? Aí também foi outro baque pra mim, porque não foi ninguém da minha família pra minha formatura. Aquele momento pra mim era muito especial, aquele momento pra mim era muito importante. Eu passei foram 4 anos e meio na faculdade, então eu tava me formando, né? E meu pai, minha mãe não compareceu à minha formatura, e aquilo me deixou muito mal, porque para entrar comigo lá no dia da formatura, geralmente era o pai que entrava com os filhos, né? Minhas amigas todas da faculdade, todo mundo com sua família lá, comemorando e tal, e eu era a única que não tinha ninguém da família. Para entrar comigo, na época eu namorava com meu esposo, que é meu esposo hoje, a gente se conheceu na faculdade, então o irmão dele, meu cunhado, que entrou comigo. Porque eu não tinha ninguém para entrar comigo, porque meu esposo também se formou comigo, então ele não podia entrar comigo porque ele também estava se formando comigo lá na hora, e ele entrou com a mãe dele e eu entrei com meu cunhado. Então, aí eu conheci Jesus,
aquela transformação, aceitei Jesus, aí comecei a ter um entendimento das coisas, comecei os meus passinhos a caminhar com Jesus, a conhecer a Bíblia, a entender o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, né? No comecinho, tal, na igreja que eu congrego, meus pastores maravilhosos, vou até falar o nome deles aqui para honrar a vida deles, que é o pastor Santos e a pastora Letícia da Bola de Neve aqui em Natal, que eu amo muito a vida deles, né? E aí, tem um congresso na nossa igreja chamada Pai, e eu fui para esse congresso, primeira vez que eu fui, que eu estava na igreja, teve congresso, e eu fui para esse congresso, e eu fui curada nesse congresso do Pai. E teve várias ministrações de pessoas contando seus testemunhos de paternidade, de cura, várias ministrações da palavra de Deus explicando essa área, como essa área é importante que as igrejas trabalhem com os seus membros, porque é infinitamente grande a quantidade de pessoas que têm esse problema de paternidade nos lares, em suas casas, com seus pais, né? Então, nesse congresso, eu fui curada. E como é que eu fui curada? Um domingo de manhã, minha pastora Letícia, ela deu o testemunho da vida dela. Ela tem um testemunho muito forte, muito, imensamente, tremendamente forte, o testemunho da minha pastora Letícia, né? E é uma mulher de Deus, uma mulher iluminada, cheia do Espírito Santo, e ela tem um testemunho de vida muito pesado, né? Coisas que Satanás fez na vida dela, tentou destruir a vida dela desde o ventre dela, desde que a mãe dela tinha ela no ventre. Então, ela tem autoridade suficiente para falar sobre isso. E ela estava ministrando nesse culto pela manhã do congresso do Pai. E ela contou o testemunho da vida dela em relação ao pai dela. Esse dia ela falou sobre o pai, muito sobre o pai. E aí eu comecei a entender, Deus começou a trabalhar no meu coração. E uma das coisas que foi a virada de chave para mim foi quando ela falou assim, que ela tinha entendido que Deus tinha mostrado para ela que o amor que o pai dela deveria dar para ela, ele não deu, mas não porque ele não amava ela, mas pelo fato de que ele nunca tinha tido esse amor do pai dele. Então aquilo foi passado de geração em geração na família, tipo, o pai dele, no caso o avô dela, né, não soube dar amor ao filho, que cresceu, construiu uma família, e da mesma maneira ele, como não teve aquele amor, aquela situação de um pai, ele também não soube passar isso para os filhos, né? E ela falou sobre isso exatamente assim, okay? Pelo menos foi assim que o Espírito Santo trabalhou no meu coração. E aí foi a virada de chave para mim. E aí eu chorei muito, porque eu entendi o que acontecia comigo. Porque também na minha família, o meu avô também, a história do casamento da minha avó, por parte de pai, com o meu avô, também foi totalmente desestruturado, totalmente ele bebia, ele tinha mulheres, enfim, a mesma maneira que o meu pai também fez com o casamento dele. Então naquela hora eu tive um entendimento de que aquilo foi gerado de uma geração para outra. Naquele momento eu entendi que meu pai era daquela forma porque foi só aquilo que ele viu. Ele não viu outra coisa, ele não teve outra coisa, ele não vivenciou outra situação, então ele não sabia fazer outra coisa, ele não sabia demonstrar outra coisa. Então eu entendi naquele momento, entendeu? Que a culpa não era do meu pai, que a culpa era do inimigo, que trabalhava de maneira pesada na minha família. E aquilo foi um libertar para o meu espírito, para o meu coração. E eu consegui perdoar meu pai naquele momento. Naquele momento eu liberei o perdão para meu pai. Ele não estava na igreja, meu pai nem sabe disso. Meu pai nem tem noção disso. Mas para mim aquilo era importante, porque eu entendi aquilo. E toda a mágoa, tudo aquilo que me matava por dentro, tudo aquilo que estava guardado a 7 chaves, que ninguém sabia, só eu, mas que precisava ser curado, porque Deus sabia disso e era necessário ser curado. Deus curou. Deus foi bem na ferida. Deus chegou lá e passou a mão na ferida. Então eu tive um entendimento e fui curada. Naquele momento, naquele dia eu chorei muito. Foi tão libertador que eu não parava de chorar.
eu chorava muito, porque, né, botando pra fora tudo aquilo que estava dentro de mim ruim, e eu consegui entender. A partir daquele momento, minha mente mudou, a partir daquele momento, meu entendimento mudou, e eu entendi tudo. Então houve cura de paternidade em relação aos meus pais, não só meu pai, minha mãe também, por muitas outras coisas também, foi curado naquele momento. E em relação a criar raízes, estruturas com a minha paternidade em relação a Deus, porque eu entendi que mesmo que meus pais biológicos aqui na Terra, eles falem comigo, existe um Deus que sempre vai estar ao meu lado, que é Deus Pai, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar só. E aí eu fui entendendo que tudo que aconteceu na minha vida, mesmo acontecendo tudo aquilo, Deus sempre cuidou de mim, Deus sempre me deu livramentos, Deus sempre me deu uma mente diferente, Deus sempre me deu sonhos diferentes, vontade de ser diferente, de ter uma família diferente, de não repercutir tudo aquilo que eu vivi na infância com a minha nova família. Então aquilo foi gerando coisas boas, aquilo foi gerando salvação para minha vida, salvação para minha família, aquilo foi gerando libertação de muitas coisas, né? E foi uma cura muito profunda, e foi criando raízes profundas com a minha paternidade com Deus Pai. A partir daquele momento eu entendi que quem era Deus de verdade, no sentido de paternidade, quem Deus é, não só como o Senhor Salvador, como o Deus Todo-Poderoso Supremo, que Ele é, isso Ele é, mas eu entendi quem era Deus Pai. Eu entendi como Deus age como Pai para nós. E aí eu fui lembrando de coisas de como Deus cuidou de mim, como eu fui abençoada, como Deus, apesar da minha vida ter sido, né, desde a infância, totalmente abalada psicologicamente, como Deus cuidou de mim, como Deus me deu livramento. Aí eu fui enxergando Deus nas entrelinhas, porque eu sempre questionei a Deus por que aquilo acontecia comigo, por que eu tinha nascido numa família daquela forma. Depois eu comecei a entender que Deus sempre se fez presente na minha vida e sempre me deu livramentos, apesar das situações que eu passava. Então foi isso. Eu fui curada, liberta, através do testemunho da minha pastora Letícia, que me ajudou como minha mãe espiritual naquele momento, naquele culto, com aquelas palavras. Eu fui liberta. Eu fui curada da minha paternidade, e hoje é totalmente diferente. Hoje nunca houve desrespeito, mas até o relacionamento com os dois mudou, né? Até o relacionamento com os dois mudou. Hoje eles não são mais casados, infelizmente o Satanás tentou até o fim. Mas eles se respeitam muito, gente. Vocês acreditam que meus pais, apesar de serem separados, eles se respeitam, eles são amigos, eles se falam, eles se ajudam, sabe? É outra situação, é outra coisa. Hoje em dia é outra coisa, totalmente diferente. Eles se respeitam bastante, pra você ter ideia, né? Ter noção como Deus é bom. Então é isso, gente. Esse é meu testemunho. Espero que edifique a tua vida. Se você tem algum problema ainda com a tua paternidade, com alguma situação dos teus familiares, eu desejo que vocês sejam curados, que essa palavra impacta teu coração de uma maneira profunda, que você possa entender o real motivo que está por trás de tudo isso, que não é contra homens, né? É contra a potestade, não é contra a carne, né? Então, entendam que existe um mal e que ele trabalha furiosamente para destruir tua casa, tua família, desestruturar você psicologicamente, né? Mas entenda que Deus está sempre cuidando de nós, nos dando livramento, apesar de... É só quando a gente consegue entender as coisas claramente é que a gente consegue glorificar o nome de Deus, né? Porque eu sempre questionava a Deus por que aquilo só era comigo. Mas depois eu entendi que Deus sempre cuidou de mim, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha com mais pessoas. Um beijo e até a próxima. E esse é o nosso último vídeo da série Agapai. Depois nós vamos ter outras séries aqui sobre outros assuntos, né? E espero que vocês tenham gostado dessa série. Um beijo e até a próxima. Tchau.